Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6, tem um tema muito polêmico, tá? Nós vamos estar abordando um pouco esse assunto. Carta aos Hebreus, capítulo 6, eu vou ler até o versículo 12, e nós vamos explanar. Logo após a gente continua a leitura. Diz assim: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. É impossível, e aqui está a polêmica, tá, irmãos? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falamos. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas que sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Amém? Existe algo, um ato que é chamado de, por alguns comentaristas, de leitura diabólica. O que seria a leitura diabólica? É aquilo que nós estudamos e aprendemos texto sem contexto. Existe uma frase famosa por aí que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nós estamos diante de um texto que já causou muita polêmica e ainda causa até hoje. Se tu digitar no Google, Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 6, vocês vão ver que são inúmeros os comentários, os comentaristas, inúmeras as opiniões a respeito desse assunto, Inclusive eu vim conversando com o Fabrício,
Desde quando começamos o livro de Hebreus, eu falei para ele, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 12, a gente vai ter que ter um cuidado especial, porque tem uma grande polêmica no assunto. E a grande polêmica gira em torno da tal perda da salvação. E se vocês forem ler o texto, realmente ele parece estar sugerindo isso. Esse é o grande problema. Quando você lê ele está falando, aqueles que uma vez foram iluminados, participaram do Espírito, receberam a palavra e caíram, a esse é impossível serem iluminados novamente. E qual é o grande problema aqui? É que diante dessa passagem, então, formou-se doutrinas, opiniões, em muitas igrejas por aí. Ainda hoje você encontra pessoas completamente perturbadas, espiritualmente falando, com consequências até no emocional, é óbvio, por causa de uma má interpretação de um texto como esse. Porque ele está dizendo que se a pessoa cair, já era. E até para quem defende essa posição, é complicado, porque se o cristão cai, e para ele acabou, não tem mais a possibilidade dele se reconciliar com Deus, ele recebeu uma iluminação de novo, então pode fechar a porta da igreja. Para que ter igreja? Porque o ser humano vive sujeito a pecar, vive sujeito a cair. Então se você peca, você perde a salvação, acabou. Se você sacar o texto do contexto, inevitavelmente a interpretação vai ser essa. Correto? Eu não sei se vocês já ouviram por aí, mas eu talvez tenha mais experiência na caminhada cristã, porque eu fui nascido, criado sob a influência do Evangelho, então eu já me deparei muito com isso. Então, como resolver esse problema? Como fazer uma interpretação correta desse texto? Ou ao menos uma interpretação mais cuidadosa. Vocês devem lembrar que eu falo isso muito com vocês aqui, até mesmo nas pregações, a respeito da cosmovisão. Vocês estão lembrados disso? Então, nas pregações, nos ensinamentos, o que é a cosmovisão? É você ter uma visão do todo. Em vez de eu ter uma visão desse pedacinho aqui da mesa, você ter uma visão da mesa toda. Por que para muitos vai gerar polêmica uma passagem bíblica como essa? É por causa de uma doutrina chamada perseverança dos santos. Então a Bíblia, ela garante em inúmeras passagens que aqueles que creram em Jesus Cristo, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, que é garantido a eles, e isso é algo que vem de Deus, a perseverança. Essa perseverança, ela não é uma atitude puramente humana, mas é uma atitude sobrenatural de Deus sobre a vida deles. Todos concordam que se dependesse apenas do esforço humano, ninguém seria salvo. Porque a salvação, ela é um ato divino. Ou alguém tem dúvida disso? A palavra que nós cremos é de quem? De Deus. A fé é um dom de quem? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vamos lá, a salvação é de Deus, a palavra é de Deus, a fé é de Deus, a salvação pertence ao Senhor, está escrito. Ok? Então isso é uma obra de Deus. O ser humano precisa de se arrepender para obter o perdão dos seus pecados, né? O Evangelho começa com arrependimento. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então,
em todo o processo da salvação, em toda a mecânica da salvação, se é que podemos usar esse termo, nós vamos ver que há um agir de Deus. Pois que, se você tirar um desses elementos, a salvação não seria possível. Se a fé não fosse um dom de Deus comunicada pelo Espírito Santo, como que nós iríamos crer? Se não houvesse a palavra da salvação, uma palavra poderosa ao ponto de nós podermos ser salvos por ela, como seríamos salvos? Se o Espírito Santo não convencesse do pecado, da justiça e do juízo, seria impossível sermos salvos. Ok? Até a esperança da salvação é comunicada ao nosso espírito, pois a Bíblia diz que o Espírito comunica com o nosso espírito que nós somos salvos. É a esperança da salvação. A perseverança dos santos, então, ela começa se baseando nisso, de que a salvação já começa por aí. Ela não depende de méritos do homem, tá? Embora que nós não desprezamos que a fé, ela tenha um viés prático também, porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, como que nós vamos saber se temos uma fé verdadeira em Deus? É através das nossas práticas, das consequências de você ter a fé. É óbvio que você vai ter práticas que vão demonstrar que você tem a fé. Como, por exemplo, quando Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, a fé, tá? Ela tem uma consequência prática. Como que nós sabemos que nós temos uma fé viva em Deus? Através das nossas obras. Mas somos salvos por causa dessas obras? Não. Essas obras são uma consequência de você ter uma fé verdadeira em Deus. Está dando para vocês entenderem? Existe uma grande inversão de valores. Por quê? Porque quando a pessoa ela analisa um texto como esse aqui, com um viés distorcido, então ele já vai começar a achar que a salvação dele depende de algo a mais, vai depender das obras. E não é incomum nós encontrarmos por aí pessoas que acham ou entendem que para serem salvos eles precisam ter obras, quando que na verdade as obras são apenas uma consequência natural de se ter uma fé genuína. As obras vão vir naturalmente, é a consequência, ela não é em si o principal, porque lá em Efésios 2,8, quando fala sobre a salvação, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí lá no versículo 9 vai dizer assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, fica claro de que essa luz que brilha, para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, ela não é o meio pelo qual nós somos salvos, é apenas uma consequência daqueles que foram salvos. Então você é salvo, o Espírito está em você, automaticamente, por causa da sua fé, haverá as consequências das boas obras. É o resultado de se ter fé, e não o contrário. Então, nós nos deparamos com pessoas por aí que vivem uma vida completamente atormentada, porque eles imaginam que precisam fazer obras, boas obras, para poderem ser salvos. Então vivem numa disputa desenfreada. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, porque eles imaginam que por causa das obras eles podem alcançar a salvação. Ah, presbítero, você está exagerando. Não estou exagerando, não. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci, eu dei esmola aos pobres, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, não é apenas as obras em si, obra não salva,
Obra é consequência de uma fé genuína. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando nós chegamos diante de um texto como esse. Aí nós vamos partir para, então, o que significa isso aqui? Se eu tenho uma visão do todo, e essa visão do todo, ela me diz que a salvação não depende do ser humano, ela é um ato divino, correto? Ela é um ato divino. Então, quando nós olhamos a perseverança dos santos, nós vamos ver, por exemplo, palavras como aquela que Jesus Cristo diz assim: as minhas ovelhas ninguém poderá fazer elas escapar das minhas mãos. Estou parafraseando. Eu sou um bom pastor da sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e ninguém poderá arrebatar elas de mim. Então, a doutrina da perseverança dos santos, elas passam por passagens bíblicas que garantem ao cristão, ao convertido, a salvação. Elas dão palavras de garantia. Porque se for depender igual eu vou falar de mim, de eu não pecar para eu ser salvo, já era. Quem é que não pecou ontem, ou mesmo hoje? Um mau pensamento, um olhar que escapou, né? Às vezes uma palavra torta que saiu sem querer, mas saiu. Vocês já imaginaram se nós perdêssemos a salvação por cada erro que nós cometêssemos, por cada pecado? Uma discussão em família, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o filho, brigou com a mãe, sei lá. O ideal é não brigar, é tentar viver em paz, mas às vezes acontece. Você já imaginou então se nesse momento te dá um infarto fulminante, você morre? Perdeu a salvação. Não precisa nem chamar o pastor para lá fazer a cerimônia no velório. Cansei de ouvir pessoas com esse tipo de pensamento. Quando eu morava em Barra Mansa, aconteceu humanamente a gente chama de tragédia. O pai e o filho tomando banho numa barragem. Barragem é como se fosse uma represa, só que pequena, né? Um rio pequeno. O pai e o filho tomando banho. O pai é um pastor. Estavam lá, estava sol, estava calor. O filho desviado, mas estavam lá, né, se refrescando, quando o filho, não sei se foi câmbio, o câmbio que aconteceu, ele começou a se afogar. O pai, desesperado, pulou para poder tirar o filho. Os dois ali se agarraram e os dois morreram afogados. Então, automaticamente veio aqueles crentes, né? Olha lá, morreu desviado, no caso o filho, né? Morreu desviado, já era, foi para o inferno. Esse tipo de sentença é muito perigosa. É muito perigosa. Às vezes as pessoas se baseiam em textos como esse, né? Tem essa cultura. Nós aqui não temos essa cultura, mas muitas igrejas por aí têm essa cultura, como se um anjo tivesse com uma caneta na mão, né? Pecou, risca o nome. Caneta e borracha, apaga. Não pode nem ser caneta, tem que ser lápis, né? Ele pediu perdão, escreve o nome de novo no livro da vida. Ele olhou a mulher passando na rua. Olhou? Risca. Mas em seguida ele orou a Deus e pediu perdão. Então, escreve de novo. A irmã estava fazendo uma coisa em casa, ela bateu com a mão, xingou deu um glória torto. Risca. Mas agora ela reconheceu, porque isso na vida do cristão é quase imediato, irmãos, porque o Espírito Santo cobra. Aí a pessoa dá uma pancada, ela dá um glória torto, mas o Espírito Santo orou, opa! A pessoa na hora, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, me perdoa. É assim ou não é? Vem ninguém falar para mim que não acontece, não, porque acontece.
É assim. Se não for assim, então você está perdendo tempo aqui na terra. Pode ir para o céu. É ou não é? Então está lá o anjo riscando, escrevendo, apagando. Irmãos, isso não existe. Tá? É óbvio que nós estamos passando por um período de aperfeiçoamento. E é obrigação e dever do cristão viver uma vida apartada do pecado. Isso é santificação. É você se separar do pecado. É você se esforçar para não pecar. Mas por que isso? Para poder honrar a Deus por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Você vai conseguir o tempo todo? Não vai. A não ser que alguém aqui é melhor do que Paulo. Alguém que ora mais que o apóstolo Paulo? Orava? Alguém aqui teve uma entrega de vida maior do que o apóstolo Paulo teve a Deus? Duvido, acho que nem se juntar todo mundo junto. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? O bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele está falando de uma natureza que é inerente, está no corpo do ser humano, que luta contra o espírito. Por que eu estou rodeando? Não estou rodeando. Eu estou tentando mostrar para vocês uma visão mais ampla do assunto, porque se eu for olhar só esse texto aqui, eu vou fazer, está arrebentado, fecha a igreja. Vão todo mundo pro mundão, porque não vai ter jeito. Eu estou mostrando para vocês que isso é inerente do ser humano. Todo ser humano está sujeito a cometer erros, a cometer pecados, tá? Mas isso por si só não retira a salvação. Isso é algo que está intrínseco no corpo do ser humano, luta contra o espírito. A diferença é que o ímpio, ele vive no pecado, dá as costas para Deus, não está nem aí. O servo de Deus, ainda que ele cometa um pecado, é aquilo que eu disse, o Espírito Santo vai cobrar ele. Você ofendeu a Deus. E a pessoa vai orar, vai pedir perdão a Deus. Se for um pecado contra o próximo, tipo, deu uma mal resposta para alguém, vulgarmente aí, um coice, né? Você vai, o Espírito Santo vai te cobrar. Vai lá e pede perdão. E o cristão pede perdão. Então, a gente vive assim, é um aperfeiçoamento. Estamos nessa terra para pregar o Evangelho e também para nos aperfeiçoar como cristãos e como seres humanos. Perfeito? Então, como explicar isso aqui? Se a Bíblia garante que a salvação é de Deus, a Bíblia garante a perseverança dos santos, aqueles que são ovelhas de Jesus, ninguém arrebata da mão dele. Eu não estou falando da mão de um homem, da mão de um profeta, da mão de um pastor. Eu estou falando da mão de Deus. Quem pode arrancar alguém da mão de Deus se ele não quer deixar? É dele, é meu, ninguém tira. É ninguém, ou tem alguém acima de Deus? Não tem ninguém acima de Deus, e nós vamos ver na segunda parte do texto a respeito disso. Então vamos lá. Então chega-se nesse versículo aqui. É impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Vitupério é humilhação, vergonha. Ok? Como explicar isso então? Bem, como eu falei para vocês, precisamos ter uma visão do todo. Ok? Então, isso aqui precisa ser explicado de uma outra maneira então. Por quê? Porque senão, se isso aqui for entendido só a partir do ponto de que o cristão perde a salvação, então nós temos então uma contradição com vários textos da palavra de Deus que garantem a salvação e a perseverança dos santos. Olha, você foi eleito antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer que os nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo.
Então, como que você perde a salvação? Então, Deus não sabia quem ia ser salvo e quem não ia? Aí qual é o problema de você ter uma posição como essa? O problema de você ter uma posição como essa é porque aí você passa a negar atributos divinos. Atributos como, por exemplo, onisciência, o poder de saber todas as coisas. Ele não sabe todas as coisas. Então, muitos que defendem que o cristão perde a salvação, ele vai dizer que a pessoa é salva, mas é pela presciência de Deus. É porque Deus olhou o futuro e viu quem ia aceitar a Jesus e quem não ia, né, se converter. E então, com base nisso, ele escreve o nome ali. Isso é ferir o atributo de Deus. Se isso é verdade, um texto como esse não faz o menor sentido. Se Deus já viu quem não ia ser salvo, então que diferença que faz? Nenhuma. A questão é, Deus é onisciente, Deus ele é o Todo-Poderoso, tá? Aqui nós estamos falando de decretos eternos de Deus. Então, quando você nega um desses atributos, você está negando o próprio Deus. Vocês estão vendo como que a coisa vai complicando? Começa a complicar. Então, quando você faz uma declaração desconsiderando o todo, uma cosmovisão, você começa a ter problemas mais sérios dentro da teologia. Como, por exemplo, negar um atributo de Deus. Por exemplo, o atributo da imutabilidade. Nós vamos ver esse atributo na segunda parte desse mesmo texto. Imutabilidade é o quê? Deus não muda. Se Deus decidiu, os nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos e pronto, acabou. Se depois disso tem um anjo apagando, escrevendo, então Deus muda. Então Deus é imutável. E se ele é imutável e eu nego um atributo sequer, ele já não é Deus. Esse é que é o grande problema que nós precisamos de ter em mente. Se nós negarmos qualquer atributo de Deus, estamos negando a divindade. Todo o resto é invalidado. Ok? Como explicar isso então? Então, eu vou passar aqui para vocês como que é compreendido esse texto, pelo menos as principais interpretações. Uma interpretação, desconsiderando o contexto, é a de que eu estou falando já desde o início, que a pessoa pode perder a salvação se ele pecar, tá? A pessoa cometeu qualquer pecado, ele perde a salvação. Isso não é incomum. Pessoas vivem em desespero, tá? Porque imagina você dormir assim. Porque às vezes nós cometemos pecados que nós nem temos consciência, às vezes passou batido. Porque às vezes você até ofendeu alguém com uma palavra, mas você nem percebeu. Você pecou, às vezes a pessoa está triste, está chorando por causa de uma coisa que você fez que você não percebeu. Vocês imaginam? Você nem sabe que você pecou, mas pecou. Como que a gente dorme desse jeito, Fabrício? E o problema aqui é o seguinte, além disso, tem uma outra teoria que diz que não. Realmente, né? Se for por qualquer pecado, vai ficar difícil manter até a porta da igreja aberta. Então não é por qualquer pecado. Aí já vem uma outra interpretação que diz que é por pecados mais graves, né? Então não seria qualquer pecado. Seria pecados como, por exemplo, um homicídio, um adultério, correto? Algo que a gente considera que seja algo mais grave. Então seria algo desse tipo. Uma outra interpretação que eu já ouvi também é de que se trata que esse pecado seria, e aqui eles querem apelar até para a perseverança dos santos. Não, nós cremos na perseverança dos santos, porém
Se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, é disso aqui que ele está falando. Você tem a perseverança até o momento que você blasfemar. Se blasfemar, você perde. Então é o seguinte, os outros pecados não fariam a pessoa estar enquadrada aqui no versículo 4 ao 6. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, quando nós lemos o texto, nós estamos vendo que ele não parece estar fazendo uma menção de blasfêmia, mas está fazendo uma menção sobre apostasia, daqueles que deixaram, aqueles que abandonaram e retrocederam. Blasfemar é diferente, é você atribuir a Deus uma ação divina a uma ação demoníaca. Aqui o que ele está dizendo se você for olhar aí, por isso que é importante nós lemos o contexto. Quando você lê o contexto aqui, versículo 1, pelo que deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ele está dizendo que não abandonem a doutrina de Cristo e retrocedam para os fundamentos das obras mortas. Ele está falando que ele não está escrevendo para gentios. Por isso que é importante nós termos uma compreensão do contexto. O autor está escrevendo para cristãos judeus. Ele não está escrevendo para cristãos gentios. Eram pessoas da religião judaica que tinham uma cultura, de mais de 1.400 anos de religião, aproximadamente 1.400 anos de religião, e essas pessoas agora se converteram a Jesus Cristo, e ele está dizendo para elas: não abandonem os fundamentos da fé em Cristo e voltem para as obras mortas. Ele está falando da religião judaica. Quando eu analiso isso aqui, eu já vi muita cambalhota para tentar explicar esse texto aqui, tá? Mas ao analisar o contexto, parece, de uma forma um pouco mais segura, nós entendemos que o que ele está dizendo aqui é algo que estava acontecendo no contexto deles, inclusive aconteceu com Paulo, que era o quê? Era aqueles cristãos que se diziam ser cristãos, judeus, que adentravam dentro da igreja e estavam ensinando novamente o judaísmo e fazendo com que as pessoas novamente observassem o culto judaico, observassem os ritos, observassem os rituais, como por exemplo a circuncisão. Queriam obrigar, por exemplo, os gentios a se circuncidarem, porque segundo eles era necessário para a salvação, o que o apóstolo Paulo lutou e brigou muito contra isso dentro da igreja, porque estava acontecendo nessa época. Então, quando nós vemos o autor aos Hebreus fazendo esse alerta, vamos lá, ele estava escrevendo para cristãos judeus, pessoas com 1.400 anos de tradição religiosa, numa época que, se entre os gentios já tinha gente ou voltando para o judaísmo, ou se convertendo, ou misturando e observando rituais da religião cristã e rituais da religião judaica, vocês imaginam entre os cristãos judeus como que isso não era muito mais perigoso e muito mais fácil de acontecer, até mesmo por causa da tradição. Então ele vai fazer um alerta aqui: não abandone a doutrina de Jesus Cristo para voltar às obras mortas. Haviam cristãos que estavam voltando, estavam retrocedendo, se converteram, eles participaram da pregação, ouviram a palavra,
dentro de uma comunidade, com certeza, há a manifestação do Espírito Santo, eles estão no meio, eles estão participando. Isso não quer dizer necessariamente que todos que estão dentro da igreja são salvos. Existe isso. O próprio Jesus não falou do joio no meio do trigo? Então já é a primeira suposição. Nem todos são salvos, mas estão no meio, estão participando. Vamos lá, um exemplo mais fácil de nós entendermos. Aquelas pessoas que foram curadas por Cristo, que comeram o pão e o peixe multiplicados num ato milagroso, que viram paralíticos andar, estavam ali participando, vendo, foram os mesmos que gritaram crucificam. Então, participar não quer dizer que essa pessoa seja salva. Ele participou. É a mesma coisa da igreja. Existem várias reuniões, vários cultos, a palavra é pregada, o Espírito Santo se manifesta, a gente se alegra, a gente sente a presença de Deus, e no meio tem muitas pessoas que participam, ouvem, mas isso não quer dizer que essa pessoa seja verdadeiramente salva. Esse é um ponto só para a gente poder entender de forma melhor. Voltando para o contexto desses cristãos, então eles estavam retrocedendo, porque o argumento judaico era forte. É a chamada de Abraão. Deus apareceu para Abraão, Deus chamou Abraão. Então vem todo aquele argumento, né? A lei foi dada através de Moisés, é a lei que deve ser seguida, e que não sei o que, vem apelando para os milagres, as maravilhas no Antigo Testamento, e as pessoas então começavam a retroceder. Vocês têm que sacrificar. Havia cristãos que estavam indo novamente no templo para poder sacrificar animais. Ora, ele creu em Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso é uma hipótese, e agora ele pega um animal e vai no templo para sacrificar pelos pecados dele. Então está lançando mão da fé, né, da crença, e é por isso que o autor vai dizer que está expondo Jesus Cristo publicamente à vergonha. Quando Cristo foi morreu na cruz do Calvário, acabou o culto judaico. O sacrifício de animais e todas aquelas observâncias do Antigo Testamento cessaram, acabou. Cumpriu-se em Jesus Cristo. Toda a lei e os profetas, elas vêm apontando para Jesus Cristo, não é isso? As leis, as profecias, o culto antigo, sacrificava-se animal por causa dos pecados. Estava apontando para quem? Apontando para Jesus Cristo, porque no futuro haveria um sacrifício perfeito pelos pecados, de uma vez por todas. Então tudo aponta para Cristo. Como que depois de Cristo, eles começam a voltar para os antigos cultos. Então, quando eu leio aqui que é impossível serem novamente iluminados, é uma sugestão de interpretação aqui. É que o culto judaico está apontando para o Messias. Esse Messias vem, que é Cristo. Ok. Se eu largo esse Messias e volto para o culto judaico, que está apontando para o sacrifício perfeito, mas Jesus já veio. Então eles estão dizendo o quê? Vai vir o Messias ainda. Como os judeus até hoje, eles sacrificam e esperam por um Messias, porque eles não creram em Jesus. Eles estão sacrificando e esperando. Vai vir Messias para salvar eles? Nos moldes de Cristo? Não vem mais. Então por isso ele diz aqui, é impossível ser iluminado. Por quê? Porque não vai vir um Messias para salvar eles do pecado mais. Já veio. Eles têm que crer naquele que veio. Não virá outro. Os fundamentos da fé, os fundamentos da salvação já foram lançados. Se abandonarem esse fundamento para voltarem para o antigo culto,
É impossível que haja uma iluminação para eles. Por quê? Porque não haverá um outro Messias, não haverá uma outra salvação. O que tem é essa que eles estão rejeitando. E aí sim vale para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que não aceitar os fundamentos da fé cristã, ou seja, o Cristo crucificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, qualquer pessoa que rejeitar e não aceitar essa verdade, para ele, não é só para o judeu não, para essa pessoa, qualquer pessoa, é impossível ser iluminado novamente. A iluminação é esta pregação, é essa palavra que Deus enviou o seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a pessoa não crê nisso, é impossível. Por mais que ele já tenha estado, porque isso acontece, tem estado no meio da igreja, muitos até acham que se converteram, mas depois abandonam. Eles estão esperando o quê? Um outro Salvador? Um outro Messias? Então, é apenas uma possibilidade de interpretação que, na minha opinião, diante do contexto, é mais segura. É mais segura do que eu dizer assim, não, pecou, perdeu a salvação. É mais seguro do que eu dizer, não, isso aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas o contexto não está mostrando isso. O contexto está falando o quê? De pessoas que estavam retrocedendo para o culto judaico. Tá? Não está falando de gentios, não está falando de ímpios, está falando de judeus convertidos. Então até aqui deu para vocês entenderem? Então, isso não invalida de forma alguma a advertência. Tá? A advertência ela é feita para todos os cristãos. Por quê? Por causa da santificação. Porque nós temos a esperança de salvação, mas você não tem um carimbo na testa. O apóstolo Paulo vai falar que muitos cristãos, entre aspas, estavam dando ocasião ao pecado por causa da liberdade cristã. E aí o apóstolo Paulo ele faz uma advertência também. Por quê? Então isso leva muitos àquele jargão famoso. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se eu estou salvo, eu vou cair no mundão? Para que ficar casado com uma mulher só? Eu vou arrumar um monte. Eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou pecar, porque uma vez salvo para sempre. Se eu penso dessa forma, eu sou um salvo em Jesus Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo fala. Não deis ocasião à carne por causa da liberdade. O que é a liberdade no Espírito? Nós temos a garantia da salvação. E não é por causa de obras que nós seremos salvos. Mas isso não dá ocasião para a gente viver a vida no pecado. O pecado na vida do cristão é um tropeço. É algo que acontece ocasionalmente, não maquinado. Ok? A pessoa que pensa assim, eu sou salvo mesmo, eu vou então viver a vida no pecado, essa pessoa não é salva. Porque quem tem o Espírito Santo verdadeiramente, não pensa dessa forma. Ele pensa o quê? Eu vou viver uma vida justa, reta, para honrar o que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Ele não vai fazer isso para ser salvo. Ele vai viver uma vida dessa forma, honrando a Deus, porque ele foi salvo. É porque ele olha para a vida dele, ele olha para a cruz do Calvário, ele enxerga Cristo e o que Cristo fez por ele. Então é por isso que ele vive uma vida dessa forma. Vive uma vida abnegada, afastando do mal, afastando do pecado. Vocês estão entendendo? Então aquela pessoa que pensa, então, uma vez salvo para sempre, eu vou viver no mundão, essa pessoa não compreendeu nem o que é o Evangelho. Parece que eu estou falando uma coisa absurda, né? Por causa do nosso contexto aqui, mas por aí eu já escutei muito isso.
muito. Eu vou viver a vida mesmo e tal, e quando chegar no final, eu fico sério. Aí você morre na metade do caminho, como é que fica? Sobre a questão do julgamento. Ah lá, morreu, estava desviado, foi para o inferno. Ué, espera aí. Passa pela minha memória um monte, um povo em volta, 3 cruzes erigidas, um malfeitor de cada lado e um homem justo no meio. Todos ali sendo crucificados, condenados à morte. Eu fico imaginando quem estava ao longe, aqueles que estavam lhe xingando e julgando, não ouviram o diálogo que estava sendo travado ali, até porque era difícil. Jesus Cristo e também o malfeitor, para poder falar, ele tinha que se erguer na cruz. E erguer aonde? Erguer sobre os cravos. Eles foram pregados. Então você imagina a dor, Prefeito Braga, ele tem que levantar o corpo sobre aqueles pregos que estavam cravados, braço e perna, para poder afastar o pulmão do madeiro, para que assim houvesse um certo alívio para conseguir falar. Então não pense que eles estavam ali crucificados e batendo papo, tricotando, porque não dava não. Simplesmente houve um esforço muito grande entre eles, e um deles falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em seu reino. E vocês acham que eles falaram com a voz limpa, igual eu estou falando aqui? Não. Tanto que só quem estava próximo ali que conseguiu ouvir isso. Quem estava distante, xingando, esbravejando, não ouviram. Então, na concepção, se fosse hoje, seriam os mesmos que estão dizendo: olha lá, vai para o inferno. Mas Cristo estava ali, perdoando o pecado no último momento, nos últimos fôlegos de vida daquele homem, que se arrependeu e foi perdoado por Deus. Então, nós não temos o direito de julgar as pessoas. Ah lá, morreu desviado, foi para o inferno. Ah lá, morreu, não aceitou Jesus, foi para o inferno. Você não sabe os últimos momentos daquela pessoa, se ela se arrependeu, se ela orou. Então, não cabe a nós fazermos esse tipo de julgamento. Bom, então, irmãos, deu para vocês entenderem até aqui então, né? Muitas são as teorias a respeito desse texto, correto? Mas uma que eu acho bem segura é essa que eu falei para vocês. Era um alerta para aqueles que estavam lá abandonando o cristianismo e voltando para o culto do judaísmo, tá? Eu acho bem seguro essa interpretação. Depois continua: a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Então aqui fica uma advertência séria, e essa advertência é dada para todos. O cristão precisa de ouvir essas advertências, porque o servir a Deus e as coisas de Deus é algo sério. Haverá salvação para aqueles que creem, mas a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Vocês já pararam para pensar nisso? A mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Ela é salvação para aqueles que creem, e ela é condenação para aqueles que rejeitam. Então ele está dizendo que aqui, a terra que, que recebe a água, ela encharca da água, e ela produz ervas para aqueles que estão cultivando, é uma terra abençoada.
ok? Mas aquela terra que não produz nada, mas que produz espinhos e abrolhos, o que vai acontecer com ela? Vai ser queimada pelo fogo. É a mesma máxima da pregação de João Batista: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto vai acontecer o quê? Cortada e lançada no fogo. Então são inúmeras as passagens de advertência. E essa advertência é para aqueles que brincam com as coisas de Deus. O cristão que leva as coisas de Deus a sério, ele ouve essa advertência, mas ele está vivendo a vida com Deus. Mas aqueles que estão vivendo de forma, estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Essas pessoas devem levar muito a sério essa advertência. Porque se uma pessoa que se diz ser cristão está levando as coisas de Deus na brincadeira, essa pessoa tem que tomar cuidado. Porque a advertência aqui é o quê? Se não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Se é uma terra que está produzindo espinhos e abrolhos, ao invés de frutificar conforme aqueles que estão lavrando, vai ser queimada. Então é uma advertência muito válida. Eu sou o quê? Eu sou uma terra fértil? Eu sou uma árvore boa? Isso é uma autoavaliação que nós temos que fazer. E como que eu sei? Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Não sai água boa e água ruim da mesma fonte. Tem um poço aqui atrás. Você liga a bomba, sai água saloba, né? Não é isso? Então, se você tirar água saloba hoje, amanhã sai água potável? Sai? Nunca. A água é ruim, só vai sair água ruim. Uma fonte de água boa, água potável, água mineral, ela vai virar saloba? Não vai. Ela é boa, é uma fonte boa e sempre vai dar água boa. E isso para nós é para deixar a gente alerta. Eu sou uma fonte boa ou uma fonte ruim? Né? Um dia está dando água boa, outro dia está dando água ruim. Não existe isso. Pois não. Como? Então, isso foi o que eu falei anteriormente. Deu o exemplo do malfeitor da cruz, que ele se arrependeu no último momento. E a gente não pode julgar que a pessoa foi. O problema é aquelas que não se arrependem. Se a pessoa se arrepender, ok, ela se arrependeu e Deus é misericordioso. Tá. Ele pode se arrepender. O problema é que é muito provável que ele não se arrependa. Vamos lá. A pessoa abandona, que é o contexto, ele abandonou a doutrina de Cristo e voltou para o culto judaico antigo e agora está esperando um novo Messias. Qual é a probabilidade dessa pessoa na hora da morte reconhecer que Cristo é o Messias? É muito difícil. Se acontecer, Deus é misericordioso para salvar. Qual é a palavra? Quem crê e ser batizado será salvo. Mas nem sempre dá tempo de ser batizado, né? Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se creu verdadeiramente, ainda que seja na hora da morte, ainda que seja um desses aqui, tudo bem. Mas é muito difícil. É muito difícil por quê? Por causa do argumento da religião, do culto morto, por causa das práticas da religião, que tem uma tradição de 1400 anos. É muito difícil. Se arrepender, arrependeu, mas é muito difícil. E só um minuto. A impossibilidade aqui, irmã, é no caso de vir um outro Messias, que não seja Cristo. Nesse caso, realmente é impossível, porque não vai vir outro. Eles acreditam em Deus
mas não acreditam em Jesus Cristo. Não adianta, porque a salvação é crer no Filho de Deus. João 3,16 é muito bonitinho, né? Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, que maravilha! Isso, né? Alegra o coração da gente. O versículo 18 o pessoal nem lê. Está lá, quem não crê já está condenado. Existia. Vamos lá. Toda aparição e relacionamento de Deus no Antigo Testamento foi feito através de Cristo. Toda teofania que houve foi feita através de Cristo. Não com o nome de Cristo, mas como que ele se relacionava? Jeová. Jeová é o mesmo Cristo, é o mesmo Senhor. Ok? Então, quem Isaías viu assentado? Eu vi o Senhor assentado no alto e subindo do trono. Ele estava vendo a Cristo. Não havia sido revelado o ministério de Jesus Cristo terreno como nós conhecemos, mas já existia. Já é o primeiro ponto. E como que era a fé dos santos no Antigo Testamento e antes de Cristo? Eles criam que ele viria. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Como que Abraão creu em Deus? É só crer como o Islã crê? Não. Como que ele crê? Isso a gente entende de uma forma mais profunda quando Jesus Cristo diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Amém? Você até arrepio. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então eles tinham esperança no Messias. Davi, vários salmos falou sobre o Messias. Isaías foi o profeta que mais falou a respeito da vinda do Messias. Então os santos no Antigo Testamento, eles criam que viria o Messias. Então quando eles criam em Deus, eles criam nisso. Eles criam. O que é que Jó exclamou? No meio de toda a luta, de toda a tribulação, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então havia uma esperança. Essa esperança começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquilo que é chamado proto-evangelho, primeiro evangelho. No seu ventre nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então ali já começa a esperança. Então dali para frente eles começam a crer. Vai nascer um, virá um que vai nos dar a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Ah, também. Na criação e tudo. Então, irmãos, mais alguma dúvida? Você estava falando, o mesmo caso dela, resumindo rápido, uma pessoa muito próxima da nossa família, ele se desviou na mesma semana, ele foi morto, foi espancado até a morte. Ele cometeu um furto e pegaram ele e espancaram até a morte, filho de um pastor. E no culto fúnebre, o próprio filho do pastor falou que o filho dele estava condenado, que seguia o juízo. E agora só falando assim, que fez. Os mestres falaram, os legistas, que ele lutou até a morte, ele lutou muito para poder ele tentar, ele foi se auto-divorciar, ele lutou muito para viver. E a morte dele foi muito, muito terrível, muito triste. Volta bem, eu vejo o rosto daquele menino morrendo. E assim, o senhor falando hoje, nem fica uma esperança que o senhor é de surpresa. Será que ele não se arrependeu? Porque o pai, ele foi bem claro, dizendo que aquele filho dele não tinha salvação. O pastor que seguia o juízo. Eu não julgo. Isso é uma atitude minha. Eu sei que tem pessoas que julgam. A gente tem o benefício da dúvida. A gente também não pode afirmar. Está salvo. Por quê? Porque a prática da vida dele era uma prática iníqua. Mas aí nós lembramos o quê? De algo que é uma exceção. O caso do malfeitor da cruz. Quem estava distante não ouviu aquelas palavras de arrependimento. Com certeza disseram, foi para o inferno. É como muitos hoje. Morreu no meio de uma pancadaria, brigando e tal, pau quebrando,
mataram ele, foi para o inferno. As pessoas julgam, mas vai saber. Então eu não julgo, tá? Porque eu sei que na última hora, entre a pessoa e Deus, eu não sei o que se passa. Quem sabe ele morreu na hora? Quem sabe ele não caiu ali e ficou agonizando? Às vezes fica agonizando. Quantas pessoas são duras a vida inteira, renegam, blasfemam contra o Evangelho, mas aí é acometido de uma enfermidade maligna, tipo um câncer ou algo do tipo, e acaba no leito de hospital e ele vai definhando, sofrendo. Você não sabe. A gente não sabe como que ocorre. Muitas vezes Deus traz um sofrimento tão grande como esse na vida da pessoa para quebrar a pessoa, para salvar. A gente não sabe. Eu não julgo e sei que ninguém tem o direito de julgar. A gente sabe que a pessoa está no pecado, está na iniquidade, vai para o inferno. A gente nós não temos o direito de forma específica pegar um caso como esse, foi para o inferno. Não temos esse direito. Ainda mais sendo pessoa que já foi conhecedor da palavra de Deus. Na hora da morte, eu acho que se o ímpio clama por Deus, você imagina então alguém desviado, se não vai clamar muito mais por misericórdia. Isso é eu que penso. Se até o ímpio clama por Deus, na hora da morte, que ele se vê numa situação difícil e clama, são vários que clamam, vocês imaginam um cristão que está afastado, alguém que está desviado, ele vai clamar por quem? Pelo diabo? Então, essas coisas são coisas que levam a gente a ter mais responsabilidade diante de alguns assuntos, tá? Existe a possibilidade da pessoa realmente estar condenado, mas existe uma possibilidade, ainda que muitos tenham como remota, mas existe uma possibilidade dessa pessoa ter se arrependido, e quem salva é Deus, não é a gente. Se a salvação dependesse do que eu acho, fecha a igreja. Fecha a igreja. Se eu fosse Deus, eu ia ficar lá do céu com um relâmpago assim, jogando na cabeça de vocês, um por um. Por diversão mesmo, não precisa nem de estar fazendo nada errado, não. Eu estou entediado hoje, vou jogar um relâmpago na cabeça dele. O ser humano é ruim, gente. O ser humano não presta por natureza. Salvação dependesse só da gente, mas quando a pessoa tem de ser salva, o Espírito Santo age. O mecanismo da salvação, que é o arrependimento, então na hora da morte o Espírito Santo vai dar um jeito dele lá de agir na pessoa, e a pessoa vai se arrepender. Quantos casos, eu vi um caso que passou na televisão, eu vi no YouTube, de um camarada que estava assaltando. Sei que aconteceu lá na troca de tiro, foi baleado, o cara caiu, sangue jorrando ali, estava já quase desfalecendo, o pessoal tudo em volta, tem que morrer mesmo, bandido bom é bandido morto. Veio uma mulher, abre, mas a mulher entrou igual um trator, só abrindo todo mundo, orando, falando com Deus, falando em mistério, ajoelhou do lado do camarada, segurou a mão dele e pregou para ele: meu filho, você viveu a vida toda distanciado do Senhor, você está na hora da morte, você quer reconhecer Cristo como Salvador, Ele tem poder para perdoar os seus pecados. Pregou de forma rápida para ele ali, e ele balançou a cabeça falando que queria, ela orou por ele, o cara morreu. Quem sou eu para julgar? Dizer que o cara não se arrependeu de verdade? Malfeitor da cruz. E há casos também que são complicados. O meu pai conta uma história, eu estou quase encerrando, 5 minutos, de um amigo dele que ele pregava sempre para esse amigo, pregando, o camarada era blasfemo, não aceitava de jeito nenhum, e pregando para o camarada. Um dia ele pregando para o cara, falou assim: eu estou novo ainda, eu vou ter muito tempo para pensar nesses assuntos,
e me converter. Agora eu não quero não, estou novo, só que papá. E despediu do meu pai, foi atravessar a rua, um caminhão atropelou o cara. Não estou querendo julgar, mas eu acho que há casos e casos. Entendeu? Virou as costas, foi atravessar a rua, o caminhão atropelou ele. Estou só dando exemplos aqui para vocês. Deu tempo? Não sei se deu tempo, porque passou por cima. Estou na hora. Eu não vou falar foi para o inferno, mas uma situação muito difícil, muito complicada. Acabou de negar e morreu na hora. Fala, irmão. Falou isso no velório. E era o que? Era o que da irmã? A irmã não pensou em pegar um pedaço de pau e dar na cabeça desse pastor, não? Ah, irmã, eu daria. Depois eu pedi perdão a Deus. O Espírito Santo ia me cobrar. Então, isso que a irmã está falando aí é muito por causa de uma interpretação equivocada aqui. É impossível ser iluminado. Então eles acham que a pessoa pecou, desviou, acabou. Nunca mais essa pessoa pode ser. Tem gente que crê assim até hoje, irmão. Mas como eu já mostrei aqui para vocês, dentro de uma cosmovisão, essa interpretação não é possível. Não é possível. Senão tem que fechar a porta de todas as igrejas. Não é verdade? Não é possível. Então, eu não julgo. Odeio que julguem casos assim. Porque quem sabe é Deus e a pessoa. A pessoa naquele momento ali de agonia, está agonizando, vai saber o que passa na mente da pessoa, se o Espírito Santo não está falando com a pessoa, lembrando de pregações do Evangelho que ele ouviu. E sei lá como age, eu não sei, irmão. Mas eu sei que a salvação pertence ao Senhor. E o mecanismo é crer e se arrepender. Se a pessoa crê, se arrependeu na última hora. Eu vi que vocês até se emocionaram aqui diante de situações, né? Mas fiquem com o coração tranquilos. A salvação pertence ao Senhor. Se pertencesse a esse pastor ou aqueles que... está todo mundo ferrado. Para lá do inferno muitas léguas. Ainda bem que a salvação pertence ao Senhor. E os métodos de Deus agir para salvar, irmãos, são tremendos. São tremendos. Imagina, numa cruz, ali na última hora, no último momento. Então, tendo isso por base, eu não julgo, tá? E aconselho também que ninguém julgue. Se ele se arrependeu igual a irmã está falando aí, fica com seu coração tranquilo. Irmã, se tem uma hora e um momento na vida do ser humano que ele não vai agir de falsidade, é a hora que ele está na frente da morte. Ele pode agir de falsidade aqui na frente da igreja, alguém ficou perturbando ele, vai lá aceitar Jesus e tal. Ele pode até vir porque estão perturbando ele e tal, para não deixar o pregador sem graça. Pode até haver esse tipo de falsidade. Na hora da morte,
Na hora da morte, eu duvido que alguém haja com falsidade. Ou ele crê e confessa, ou ele rejeita mesmo de uma vez por todas. Meu pai, ela não quis Jesus na hora da morte. Aí. Nos últimos segundos, meu pai chorando, pedindo para ela, falou com ela era macumbeira, ela falou que não queria. Ela fazia assim com a mão dele, ó. Aí falou, pisca o olho, apertando. Ela apertando, falou que não queria. A última pergunta. Lembra disso? O suicídio que a irmã está falando? E agora? O suicídio vai levar tempo para falar. E aí? Pode extrapolar um pouquinho o tempo? Então, a questão do suicídio é uma questão muito complexa. A Bíblia vai dizer que o suicida não entrará no reino de Deus. Ok? Então, se a pessoa comete o suicídio, por exemplo, com uma arma de fogo, e dá um tiro na cabeça, a morte é imediata, é instantânea. Como que ele vai se arrepender? Aí no processo ali, passando mal e tal, ela pode se arrepender. Bem, aí entra aquele caso, pode haver um arrependimento. Tá? Eu já debati muito a respeito do caso do suicídio, porque nem todo suicídio é o suicídio, no teor da palavra aqui, nem todo caso. Tá? Eu vou explicar prestem muita atenção nisso aqui. Tá? Existe uma doença que agora é diagnosticada como doença, que antes era diagnosticada como frescura, mas agora já foi diagnosticado como doença, chama-se depressão. Tá? Não estou falando de frescura, não estou falando de birra, não estou falando de gente mimada, estou falando de pessoas que realmente acabam adoecendo por causa da depressão. A depressão realmente comprovada pode levar uma pessoa ao suicídio. Aí eu pergunto, o que matou a pessoa? Foi um ato deliberado de pecado contra Deus ou foi uma doença? Então é só uma possibilidade que a gente possa levantar aqui, porque muitos vão dizer, suicidou, foi para o inferno. Mas alguém pode olhar para um outro velho e dizer, mas ele estava doente. Isso foi uma doença. Né? E a pessoa pode morrer de várias formas. Deixa de comer. Não é só a pessoa ir lá, se jogar na frente de um caminhão, ou tomar um veneno e tal. A pessoa deixa de comer. E, enfim, pode ter uma série de problemas de saúde. Nesse aspecto, então, eu abro apenas esse parêntese. A questão da depressão pode levar a pessoa ao suicídio. Necessariamente não seria um ato deliberado, mas seria uma consequência de uma doença que é diagnosticada. Tá bom? Deu para vocês entenderem? Estou falando aqui para ninguém suicidar que está salvo, não é isso. Estou apenas dizendo para vocês que existe esse parente, esse viés da questão da depressão profunda, tá? Não estou falando de mimo, presta atenção aqui, irmão. Não estou falando de mimo, não estou falando de pessoas, né, mimadas, pessoas frescas, estou falando de pessoas realmente doentes, tá bom? Vou só fazer a leitura do restante do capítulo aqui para mim voltar para o Fabrício. A esperança e âncora da alma. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis lhes não é impossível, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação nós, os que nos refugiamos
em lançar mão da esperança proposta. Temos esta consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós leremos no momento da oportunidade o versículo 15. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.